E ressentiu durante a semana algumas questões. Uma delas está ligada a uma estimativa, uma expectativa de safra maior de soja nos Estados Unidos, contudo a de milho deve ser prejudicada pelas questões climáticas, e também da Argentina, a Argentina que trouxe uma alteração no seu câmbio, tem uma moeda muito desvalorizada, mas a Argentina mudou o câmbio só para os produtores para que conseguisse fazer com que tivesse a volta da comercialização de soja lá na Argentina. A Bolsa de Rosário, inclusive, ela trouxe no meio da semana, nessa quinta-feira, um balanço mostrando que destravou mesmo. Para falar a respeito deste assunto e as expectativas para o relatório de oferta e demanda na próxima segunda-feira, eu converso com o analista de mercado norte-americano, o Aaron Edwards, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Aaron, obrigado pela participação. Como é que esses fatores, o câmbio na Argentina, uma expectativa de safra cheia nos Estados Unidos, como é que isso tem influenciado o mercado no momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Pois é, a notícia da semana na soja que foi mais baixista veio da América do Sul. Na Argentina teve a história cambial que provocou muitas exportações da Argentina. No Brasil teve o relatório Conab, que aumentou a produção da safra passada em 1,5 milhões de toneladas na soja. E a previsão de chuva, falaram bem do Laninha, mas a previsão de chuva favoreceu o plantio, possivelmente começando até em setembro em várias regiões do Brasil. Não todas, mas tem evidência que talvez o plantio de soja possa começar e sem maiores atrasos, pelo menos em grande parte da área de produção do Brasil. Essa foi a notícia baixista da semana. Como você falou, nós temos o relatório do USDA. Pode ser que no relatório tragam aumentos de produção tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos que sejam baixistas. Dito isso, a movimentação dessa semana mostra para mim, pelo menos por enquanto, que preços abaixo de $14 em Chicago têm sido comprado. E isso mostra para mim que a demanda, quem compra grãos, está aceitando esse preço abaixo de 14 ou próximo de 14 como um bom negócio. E se essa for a realidade, nós vamos ter uma sustentação de preços. E qual que é a próxima novidade? Bom, a próxima notícia pode ser uma mudança de clima no Brasil ou exportações da China aumentando se realmente o preço está baixo. Então tem chance de uma recuperação esse mercado da soja, na minha opinião, mas nós temos esse relatório de segunda-feira que é uma incógnita. E depois disso, vamos ver se os compradores continuam dispostos a comprar próximo de 14 ou abaixo de 14. Aaron, a soja, pensando na soja em $14 o bushel, ela é interessante na Argentina e no Brasil de acordo com o câmbio. O câmbio que, inclusive, a Argentina destrava porque o câmbio ficou mais favorável aqui no Brasil quando o real está mais desvalorizado frente ao dólar. A soja com bushel a $14, ela está interessante para o produtor norte-americano neste momento? Essa é uma excelente pergunta. Financeiramente, nós estamos já entrando para o terceiro ano de bons preços. Então, o caixa do produtor norte-americano está cheio. Eu acho que isso é verdade de produtores no Brasil também. Eles tiveram bastante receita nos últimos anos. Então, por esse motivo, não tem muito incentivo para vender. Do ponto de vista de rentabilidade, a soja também é rentável, mais ou menos que o milho, dependendo dos insumos gastos no milho. Então, é um preço interessante, mas a pergunta hoje, para a maioria dos produtores, não é se eu deveria vender ou se eu preciso vender ou se é importante travar esse lucro, é uma questão de vai subir ou vai baixar. E a resposta dessa pergunta está dependendo da safra brasileira. Se o Brasil tiver uma safra cheia, sem problemas e sem sustos, 14 talvez seja um preço muito alto para o mercado internacional. Mas se tiver algum tropeço, se tiver algum susto,
se produzir menos do que essa safra cheia, então os estoques mundiais estão em um patamar que não suportam não ter essa safra cheia e a gente pode ter preços bastante explosivos. Então, a maioria dos produtores está um pouco preocupado com a baixa do preço, mas o Brasil tem que produzir para essa preocupação se concretizar. Então, estão de olho na lavoura deles, mas já também estão fazendo muita pergunta sobre o que está acontecendo no Brasil. Vai plantar na hora? Vai ser safra cheia? Qual a expectativa de produção no Brasil? Já está vindo à tona como um assunto muito relevante para Chicago. Entra naquela variável que não tem controle, né, Aaron? É o clima, né, que influencia os negócios. Aaron, no cenário atual, até um dia antes da Argentina confirmar a sua mudança na estratégia, na política de câmbio, nós tínhamos a soja norte-americana muito mais competitiva que a soja brasileira, até porque o Brasil tem pouca soja neste momento para comercializar da 21-22. Mas também as vendas antecipadas da 22-23 praticamente não ocorrem, estão muito lentas. Num movimento de mercado como esse, o que nós podemos esperar para os próximos meses, pensando também que a maior parte das áreas de produção no Brasil, as que não são irrigadas, elas não vão ter condições de começar cultivo agora, a partir deste momento. Já o segundo maior estado produtor, o Paraná, já teria condições legais de começar a cultivar no dia 11 de setembro, o Mato Grosso do Sul, Goiás, a partir do dia 16 de setembro. Isso não vai acontecer lá por outubro, né, lá pelo meio do mês de outubro. Como é que isso vai definindo, vai dando as definições para o mercado? Perfeito. Estamos entrando no terceiro ano de Laninha. 2 anos atrás, o que aconteceu foi que atrasou o plantio e a soja até que estava ok, mas atrapalhou o milho safrinha. Ano passado, plantaram soja em tempo hábil, mas a seca prejudicou a soja, mas o milho safrinha até que foi razoável. Então, essa situação do impacto do clima no Brasil vai determinar o tamanho da safra de soja e vai ter impactos no tamanho de safra de milho no Brasil. Se olhar para os inventários mundiais, nós precisamos de boas safras nos dois hemisférios para tranquilizar esse mercado, e os Estados Unidos, mesmo tendo não sendo uma quebra como 2012, não está tendo uma boa safra. Está tendo razoável, em algumas regiões horrível. E o Brasil vai precisar produzir uma safra cheia para começar a tranquilizar esse mercado. Então, pessoalmente, eu não estou muito preocupado com os riscos de baixa nesse cenário, mesmo se cair um pouquinho mais em setembro, eu acho que vão ser quedas que vão ser compradas, e eu sou otimista em relação a preço, entrando para esse período de incerteza na safra brasileira. Aaron, para encerrarmos aqui a nossa conversa, vou fazer uma pergunta mais direcionada para o milho e em torno das expectativas do relatório de oferta e demanda. O que eu tenho conversado aqui com produtores, também com analistas regionais aqui que atuam no Brasil, Argentina, Paraguai também, que o Brasil veio com uma segunda safra, colheu, né, está praticamente conclusa, a colheita da segunda safra, ainda na campanha 21-22, recorde, então o total de produção foi recorde, no momento no qual se tem uma menor disposição do cereal no mundo, por conta das questões da guerra, a Ucrânia produzindo muito menos, conseguindo embarcar menos ainda, Estados Unidos numa provável situação de produzir menos na 22-23, então o pessoal está dizendo aqui o seguinte: o mundo vai produzir menos, mas o Brasil vai produzir mais milho. O que o relatório pode trazer, que pode trazer uma confirmação? E você acredita, de fato, que isso venha a ocorrer? Sim, o Brasil pode produzir mais. Agora, a questão internacional do preço, os inventários de milho estão muito apertados. Pessoalmente, eu não acho que o segundo ano de uma guerra, falando da Ucrânia, você vai produzir mais grãos do que no primeiro. Então, tem vários fatores que são favoráveis para o preço do milho. Dito isso, o preço físico no Brasil talvez precise descartar essa pressão de venda de quem tem inventários disponíveis que precisam ser movimentados. Então, no curto prazo, nós podemos ter essa pressão de venda. Expectativas para o mercado doméstico de milho no ano que vem no Brasil está dependendo
da produção safrinha. E isso está dependendo de quando vai ser plantada a soja, pressão de laninha, clima, clima e clima. Então, para mim, projetar mercado físico do Brasil para o próximo ano pode até arriscar a área, mas produção é uma incógnita muito grande. A nível mundial, os estoques de milho estão muito apertados e vai precisar desse milho do Brasil. Eu acho que o Brasil vai ter fortes exportações esse ano.